Meu nome é Nara, sou professora da Universidade Federal de Santa Maria e agradeço a organização do Seminário Internacional de Educação, Tecnologia e Sociedade por esse convite. E nessa palestra eu vou falar sobre um movimento chamado Movimento Meninas Olímpicas, que tem como objetivo incentivar o protagonismo feminino. Esse movimento foi criado em 2016 e tem como cofundadora minhas filhas Mariana e Natália. O movimento foi criado porque apenas 10% dos premiados em Olimpíadas Científicas são meninas, em todas as Olimpíadas do Brasil. O que chamou a atenção foi o fato que em 2016, num treinamento de 25 alunos, tinha apenas uma menina. A partir disso, fizemos um levantamento nas outras Olimpíadas e percebemos que essa realidade são em todas as Olimpíadas. Ou seja, todos os treinamentos de Olimpíadas internacionais têm apenas 5%, menos de 5% de meninas nos treinamentos. São raras as meninas que são convocadas nos treinamentos. Então, esse movimento, uma vez percebendo que o número de premiadas era apenas 10% e as convocadas para a seletiva das Olimpíadas Internacionais era menos de 5%, a gente criou esse movimento. Então, o objetivo do movimento é aumentar e apoiar a participação feminina em Olimpíada Científica, estimulando o protagonismo feminino nas ciências e tecnologia, visando reduzir a desigualdade de gênero existente, pois o percentual de meninas em Olimpíada Científica é equivalente às mulheres em cargos de prestígio, como mulheres eleitas, presidentes de grandes empresas, pesquisadores em importantes centros de pesquisas, embaixadoras ou mesmo melhores profissionais em áreas consideradas femininas. Então, nas áreas onde existe bastante mulheres, os profissionais reconhecidos nessa área são, em sua maioria, homens. Inicialmente, vou mostrar alguns dados. Aqui nós vamos apresentar os dados das Olimpíadas Brasileiras de Química, a Olimpíada Brasileira de Informática e a Olimpíada Internacional de Matemática, para mostrar que não é só no contexto do Brasil, mas no contexto internacional, a representação feminina é a mesma. Então, se a gente observar aqui os gráficos, durante os últimos 5 anos, vemos que o número de meninas está abaixo, sempre pequeno, e nesse caso aqui da Olimpíada de Química, o número de meninas vem diminuindo, elas estão em torno de 10%. Se a gente pegar a Olimpíada Brasileira de Informática, a gente percebe que houve um leve aumento em 2015, depois diminuiu, e elas são em torno de 5%. O interessante é, em 1988, quando eu comecei a minha graduação, de 60 alunos tinha apenas 6 meninas. Então, esse contexto de 10% de meninas é um contexto que acontece nos últimos 50 anos. Então, nas últimas 5 décadas, não mudou o número de meninas. A gente observou a IMO esse ano completou 60 anos, a gente observou durante 60 anos a Olimpíada Internacional de Matemática, que é a Olimpíada mais prestigiada do mundo, a gente percebeu que o número de meninas se mantém estático em 10%, um pouco mais, um pouco menos, mas nunca atingiu a 15%. Se a gente olhar a realidade das Olimpíadas brasileiras e a realidade da principal Olimpíada do mundo, que já tem 60 anos, a gente percebeu que nas últimas 6 décadas, a quantidade de mulher que participa da Olimpíada Científica continua a mesma. Então, nesse sentido, esse movimento foi criado porque a gente acha que é necessário algumas ações afirmativas para que esse contexto mude. Agora a gente vai falar especificamente das Olimpíadas da Matemática. As Olimpíadas de Matemática são organizadas e financiadas pelo INPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, e no quadro docente de pesquisadores do INPA existem 52 pesquisadores e tem apenas uma mulher. Então a gente percebeu que a realidade das Olimpíadas Científicas, que são Olimpíadas que acontecem no ensino fundamental e no ensino médio, a realidade que tem nas Olimpíadas é exatamente a realidade que acontece lá na frente com as mulheres nas áreas de exatas e com as mulheres nos lugares de prestígio. Então, a gente acredita que se mudar esses dados a nível da Olimpíada, a gente vai acabar impactando lá na frente. Então, vamos falar agora das Olimpíadas de Matemática. Então, a gente percebeu que na IMO, que é uma Olimpíada Internacional de Matemática, a mais prestigiada do mundo, tem 10% de mulheres. Tá?
Aqui nós vamos olhar 3 gráficos. A UBM é a Olimpíada Brasileira de Matemática, onde participam os alunos das escolas privadas e públicas, e a gente percebeu que aqui também as mulheres, nos últimos 10 anos, deu um pequeno aumento em 2009 e depois foi subindo e a gente fica em torno de 5%. Tá? E a gente pegou e fez um levantamento da UBMEP. A UBMEP tem um pouco mais de menina, que é uma Olimpíada mais acessível do que a UBM. E a gente avaliou a UBMEP nos últimos 10 anos e a gente percebeu que o número de meninos se mantém mais ou menos estável. Então a gente olha o gráfico aqui embaixo, de 2008 a 2017. Então, nessa faixa amarela aqui são as medalhistas de ouro, depois nós temos a medalhista de prata, aqui nós temos a média das pessoas, das meninas que foram premiadas, no azul aqui nós temos as menção honrosa, e aqui no vermelho a gente tem os alunos que foram classificados para a segunda fase. Então, o interessante é que são 19 milhões de pessoas que participam da UBMEP, 5% vão para a segunda fase. Desses 5% que vão para a segunda fase, praticamente 50% são meninas. Mas, uma vez que se faz a segunda fase, que são 5% dos premiados das Olimpíadas, a gente percebe que o número cai. Então, os medalhistas de menção honrosa, então ficam em torno de 40%, os medalhistas de bronze ficam em torno de 30% a 40%, os de prata diminuem um pouco e os de ouro ficam em torno de 20%, considerando que 20% é do ensino fundamental. Se para o ensino médio, o número de medalhistas de ouro do ensino médio são apenas 10%. Então, nesse gráfico aqui da UBMEP, a gente percebe os ouros, os pratas, os bronzes e as menções honrosas. Então, a gente vê aqui que o ouro, ele fica em torno de 20%, considerando o ensino fundamental 1, 2 e o ensino médio. Como eu comentei anteriormente, o ensino médio, elas são apenas 10%. Quanto mais competitivo é a Olimpíada, menos meninas se encontram nela. Então, a gente tinha nos 3 últimos anos tem se mantido estável o número de medalhistas de ouro. As menções honrosas é o que mais varia, no caso, né? Mas as medalhas de ouro, então a gente vê que aqui teve um pequeno aumento, então está melhorando o número das meninas medalhistas de ouro. Um dado interessante que o movimento Meninas Olímpicas começou em Frederico Westphalen, e aqui em Frederico Westphalen, 100% dos medalhistas de ouro da UBMEP são meninas, em todas as edições. Então, com isso, a gente percebeu que realmente é uma questão cultural. E no Rio Grande do Sul, onde é que a gente tem o movimento tem mais influência sobre as Olimpíadas, em 2014 nós tínhamos 4 meninas, em 2016 9 meninas, e agora em 2018 a gente teve 15 meninas premiadas nas Olimpíadas Científicas. Então a gente sabe que trabalhos, ações afirmativas, iniciativas realmente fazem a diferença e que não existe poucas meninas na Olimpíada Científica porque é uma questão cultural. Esse gráfico aqui, a gente fez um levantamento dos 10 últimos anos nas principais Olimpíadas do Brasil. Então, a Olimpíada Brasileira de Astronomia, a Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas, a Olimpíada Brasileira de Biologia, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a Olimpíada Brasileira de Química, a Olimpíada Brasileira de Física, a Olimpíada Brasileira de Informática e a Olimpíada Brasileira de Matemática. Essa Olimpíada aqui é a Olimpíada mais prestigiada e mais difícil. Então, aqui, essas Olimpíadas, na ordem que estão, é a ordem de dificuldade e de prestígio das Olimpíadas. O que a gente percebe, quanto maior a dificuldade, maior o prestígio das Olimpíadas, menor o percentual de meninas. Então, a gente olha que na astronomia, elas começam a 50% e na matemática, elas terminam em menos de 5%. O nível 1 são alunos do 6º e 7º ano, o nível 2 são alunos do 8º e do 9º ano, e o ensino médio é o nível 3. Então, a gente vê nitidamente que as alunos no ensino médio, as meninas realmente
são bem menos. Elas começam em 30% nas Olimpíadas mais acessível e acabam aqui em menos de 5%. Então, aqui a gente vê claramente que a participação feminina tem a ver com a idade. Quanto maior a idade, menor as meninas, e quanto a dificuldade das Olimpíadas. Quanto mais difícil elas são, menor é a participação feminina. Agora nós vamos fazer uma relação das Olimpíadas Científicas, das meninas com as mulheres. No momento que a gente fez um levantamento de todas as Olimpíadas, minha área é computação, então eu olhei de perto os dados da informática. Então, no caso, no ano de 2017, no ensino, no nível do 9º ano, tinha 12% de meninas premiadas, no primeiro ano do ensino médio tinha 5% de meninas premiadas, e no segundo e terceiro ano do ensino médio tinha 2% de meninas premiadas. Então, existe um efeito pirâmide que acontece muito forte. Então, a gente decidiu ver, nas áreas de prestígio, o que acontece com as mulheres. Então, no caso, o lugar de maior prestígio que temos é a Associação Brasileira de Ciência. Então, quer dizer, as pessoas que tiveram uma trajetória reconhecida, elas acabam fazendo parte da Associação Brasileira de Ciência. Então, a gente foi dar uma olhada nos dados da Associação Brasileira de Ciência. Então, a gente percebeu que lá tem uma média de 15% de mulheres. E, evidentemente, que em certas áreas, que nem a matemática, a física, as mulheres são menores. Então, aqui dá para ver visualmente o gráfico das áreas, né? E aqui a gente pode olhar os dados percentuais. Então, a matemática tem 4,5%, a física 6,25%, a engenharia 6,67%, as agrárias 10,34%, a química 17,76%, a saúde biomédica 18%, que é uma área que tem bastante mulheres, as ciências sociais 20%, a biologia, então, hoje tem 70% a 80% de mulheres, então só 20% que fazem parte da associação brasileira, e, de uma maneira geral, nós temos 13%. Então, a gente vê que existe, apesar das áreas que são predominantemente femininas, que nem as biológicas, mesmo assim, o percentual de mulheres é muito baixo. Então, nas áreas que tem poucas mulheres, então, os percentuais são baixíssimos. Se a gente olhar esses dados aqui e comparar com os dados das Olimpíadas, o desempenho é exatamente igual. Então, quer dizer, a gente percebeu que o problema da subrepresentação feminina na área de ciência começa lá nas Olimpíadas Científicas, que todos os gráficos das Olimpíadas Científicas refletem exatamente os gráficos mais tarde nos lugares de prestígio. Aí, se a gente olhar, vamos aprofundar um pouco mais, a gente vai olhar os prêmios Nobel. Então, olha aqui, isso aqui foi os dados de 2015, até 2015, mas não mudou muito. Inclusive, ano passado teve mais uma mulher que foi da Olimpíada que ganhou o Nobel da Física, uma mulher que ganhou o Nobel da Química, né? Então nós temos aqui no caso 3, né? Mas esses dados a gente pegou em 2015. Então, nesse caso aqui, nós temos 2,33% de mulheres. Se nós pegar o total, hoje, o total de mulheres hoje que ganharam prêmios Nobel é 5%. Então, olha só. Então, nós temos 5%, de maneira geral, temos em torno de 5% nas matemáticas, nas físicas, na engenharia, e nós temos 5% nas Olimpíadas prestigiadas. Então, o interessante é que esse percentual começa lá no ensino básico. Então, hoje, se nós quisermos mudar a representação de mulheres nos prêmios Nobel, nós temos que se preocupar com as meninas da Olimpíada Científica. Falamos das Olimpíadas Científicas, falamos do mundo científico, falamos da Associação Brasileira de Ciência, falamos dos prêmios Nobel, e agora vamos para as empresas. Então, se olhar esse gráfico aqui, o que a gente percebe? Conforme vai aumentando o prestígio do cargo, as mulheres vão diminuindo. Então, a gente vê aqui que na supervisora elas são meio a meio, como gerente elas são um pouco menos, 40%, como diretores 27%, como vice-presidente 27%, e se a gente olhar como presidente, 25%. Então, isso aqui são os cargos nas empresas. Agora, se a gente olhar, por exemplo, na Bovespa, as mulheres que fazem parte do conselho de administração, elas não passam de 10%. E as presidentes de grandes empresas, muito menos do que isso. Isso em relação às empresas em gerais,
Vamos olhar as startups. Por exemplo, os conselhos de startup. Então, você percebeu, você fez um trabalho de 2016 para 2018, enquanto você no site, onde é que tem os dados sobre as startups. E houve uma melhora de 2016 para 2018, mas dos conselhos que tem apenas homens é 61% das startups, são 21 mil startups, 12 mil, acho que 715 startups. As startups que têm homens e mulheres é 11%, e as startups que só têm mulheres nos conselhos 2%. Então aqui a gente houve uma pequena melhora para 2018, mas ainda a gente vê que existe uma subrepresentação das mulheres. Então existe uma subrepresentação das mulheres nos cargos de presidência, nos conselhos, tanto das startups como das empresas que estão cadastradas na Bovespa. Então a representação das mulheres é sempre muito pequena. Agora vamos olhar então as mulheres eleitas, que é um outro lugar onde existe um certo prestígio, e a gente olha aqui os dados do Senado, da Câmara Federal e das Assembleias Legislativas. Então no Senado tem se mantido sempre estável, em torno de 15%. Em 2018 houve uma senadora a mais. Aqui nós tínhamos 12 mulheres, nos últimos 10 anos tivemos 12 mulheres senadoras, tivemos 13 ano passado. Na Câmara Federal houve uma melhora significativa, então nós estávamos em torno de 8%, subiu para 15%. E nas Assembleias Legislativas houve uma queda em 2014 e aqui houve uma subida. Mas se a gente perceber, vemos que elas são em torno de 15%. Então hoje as mulheres eleitas são em torno de 15%. Então, independente da área que a gente olha, a gente vê que, no máximo, elas chegam a 10%, e nos cargos realmente de prestígio, elas são em torno de 10% a 15%. Vamos olhar uns dados mais de perto. Aqui foi os gráficos apresentados no Simpósio Brasileiro sobre Matemática e Maternidade e Ciência. E o interessante, agora nós vamos falar um pouco sobre o impacto da maternidade na vida das mulheres. Então, elas têm um impacto educacional que a gente já viu, que começa lá no ensino fundamental 2. E esse impacto vai em toda a sua vida e se torna um pouco mais crítica no momento que ela se torna adulta e ela pensa em ter filhos. Então, aqui tem um gráfico que apresenta a representação feminina nos diversos tipos de bolsa do CNPq. Então, aqui nós temos doutorado, iniciação científica, mestrado, pós-doutorado e produtividade de pesquisa. Então, na produtividade de pesquisa, aonde existe uma maior qualificação. Então, a gente vê aqui que nesse nível aqui, elas são quase 50%, a nível de doutorado, e iniciação científica e mestrado. Pós-doutorado, elas diminuem um pouco, mas, enfim, nos últimos anos, elas têm se mantido 50%. E aonde se encontra o problema? O problema se encontra nas bolsas de produtividade de pesquisa. Então, se a gente olha aqui, elas são em torno de 30%. Aqui tem nesse grupo, então aqui são em torno de 50%, hoje existe mais que 50% de mulheres nas graduações de maneira geral, tirando as áreas de exatas, a gente percebeu que existe uma representação feminina igualitária. O maior problema fica em relação às bolsas de produtividade de pesquisa. Então, a gente vai olhar essas bolsas aqui. Então, aqui são os níveis das bolsas, a gente sabe que 1A são as bolsas mais prestigiadas, e é nítido e claro aqui nesse gráfico que as mulheres, conforme a bolsa vai ficando mais prestigiada, vai diminuindo o número de mulheres e chegamos mais uma vez próximo aos 20%, que é a representação feminina hoje nos lugares. Aqui simplesmente a gente pegou para mostrar um gráfico para vocês que existe uma diferença nas áreas e que nas áreas biológicas, nas áreas de humana, existe uma representação maior de mulheres. Mas mesmo nessas áreas, quando a bolsa da produtividade é 1A, o número de mulheres é menor. Evidentemente, na área de exatas, elas são minoria. São minoria na graduação, elas são minoria no mestrado. Obviamente, elas são minoria no doutorado e, por consequência, elas são minoria nas bolsas de produtividade e pesquisa. O que realmente chama atenção, que nas áreas onde elas são a grande maioria, mesmo assim, nas bolsas do tipo 1A, elas não são ainda 50%.
Continuando, agora a gente vai falar um pouco sobre a questão da maternidade. O que acontece com a mulher, aquelas que mesmo, apesar de todo o sistema, elas sobrevivem às Olimpíadas Científicas, elas conseguem entrar nas certas áreas exatas, elas conseguem fazer a sua graduação, conseguem fazer seu mestrado, conseguem fazer seu doutorado. Aí elas são profissionais. Então são pessoas que sobreviveram a todas as etapas do sistema e elas decidem ter filho. Então aqui nós apresentamos dois gráficos. As mulheres que tiveram filho e os homens que tiveram filho. Então se a gente percebe aqui a mulher teve um filho, e depois ela conseguiu se estruturar. Hoje, um grupo chamado Parent Science, eles está fazendo um levantamento, e lá, sobre o que acontece com a mulher, né, quando tem filho, então, se a mulher tem um filho e tem uma estrutura familiar que ajuda, ela consegue retomar. Se ela não tiver estrutura, ela não consegue mais retomar a pesquisa. Então, nesse gráfico aqui são os homens, então a gente vê que o homem ter filho ou não ter filho não influi em nada, muito pelo contrário, o homem que tem filho acaba produzindo mais do que o homem sem filho. Então, aqui fica nítido e claro o impacto da maternidade na vida da mulher. Um outro estudo que foi feito é sobre o tempo que a mulher usa na maternidade e com os cuidados familiares. Então, é nítido e claro, nesses dois gráficos, o tempo que a mulher gasta para cuidar dos filhos e cuidar da casa. Então, quer dizer, ela ocupa praticamente o tempo todo dela com isso. Então, aqui embaixo, a gente vê de maneira muito clara o impacto da maternidade. Então, esse primeiro gráfico, aqui é o gráfico entre os homens e as mulheres que não pensam ter filho, não vão ter filho. Então, a mulher consegue ser tão competitiva quanto o homem. No momento que ela pensa em ter filho, só pensa em ter filho, ela já tem uma desistência maior. Então, nesse caso aqui, são as pessoas que desistiram da carreira acadêmica, né? Então, não existe desistência. A desistência pequena é equivalente, né? As pessoas desistem das profissões, então ela é equivalente a homens e mulheres quando não tem filho envolvido. Quando a mulher simplesmente pensa em ter filho, a desistência dela já aumenta. Se a mulher tem filho durante durante a pós-graduação, né, a desistência dela aumenta. E se ela tiver antes de fazer a pós-graduação, a desistência dela chega a 40%. Então, quer dizer, nesses três gráficos aqui, é nítido e claro o impacto da maternidade na vida de uma mulher devido ao sistema que hoje ainda embute a responsabilidade da mulher para cuidar dos filhos. Agora, tem dois dados muito interessantes, que é o seguinte, a questão do contexto social. Uma coisa que eles chamam de efeito Matilde. Foi mandado o mesmo dossiê, a mesma carta de intenção para as empresas, um com o nome de homem e outro com o nome de mulher. E o que percebeu? A carta era exatamente a mesma, tá? Então, a única coisa que mudava, no caso, era o nome. Então, no caso aqui, as pessoas mandaram as mesmas cartas para as empresas, solicitando um certo salário, e as pessoas deram como retorno. Então, aqui é nítido e claro que o homem, no caso o homem, o salário do homem era muito superior da mulher, com exatamente os mesmos dados, a mesma trajetória. E aqui nesse gráfico, é em relação ao que as pessoas acham da competência daquele currículo que foi mandado. Então, é nítido e claro aqui nesses gráficos que, sendo homem, a carta simplesmente tendo o nome de um homem, o salário vai ser maior e a credibilidade para o cargo vai ser maior. Então, nesse gráfico aqui fica nítido e claro que a mulher não interessa a competência dela, não interessa a trajetória dela, o simples fato dela ser mulher, isso já prejudica. E aqui, como último dado para a gente encerrar, é sobre a diplomacia. Então, são poucas mulheres que são diplomatas, em torno de 15%. Das mulheres que fazem concurso, então a gente vê aqui que 40% das mulheres que fizeram concurso, cidade em 2011, mas não mudou muita coisa, eram mulheres, 60% homem. Isso que começaram, no caso, no início do concurso. Depois que foram para a fase final, já foi 74 homens, 26% mulheres, e quem conseguiu passar no concurso, apenas 11%. Então, houve uma taxa de sucesso das mulheres de 10%, e dos homens uma taxa de sucesso de 54%. Então, concluindo, o projeto Meninas Olímpicas
não tem uma preocupação somente com as mulheres, com as meninas da Olimpíada Científica. A gente realmente acredita que se a gente mudar os dados nas Olimpíadas Científicas, vai ter um impacto em absolutamente todas as áreas da sociedade. Bem, eu agradeço a atenção e muito obrigada.